Próxima atração, Cheque Mate. Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um Cheque Mate, sempre trazendo grandes personalidades para você. Hoje temos o prazer de conversar com Moacir Gomes. Ele foi um dos responsáveis pela construção do Machadão. Boa noite, doutor Moacir. É um prazer contar com a sua presença. Boa noite, professor. Boa noite, jovens estudantes. O prazer é todo meu. É uma rara oportunidade de você enfrentar um auditório de gente jovem, tão distante de mim, mas eu vou tentar falar a linguagem que possa chegar até vocês. Nós vamos falar sobre muita coisa importante, sobre a arquitetura, né, sobre a sua trajetória como profissional e, claro, vamos falar também sobre o projeto de Natal para a Copa do Mundo, as possibilidades envolvendo o estádio João Machado. Mas vamos aos nossos entrevistadores de hoje. São eles, Tainá Torres, Ariane Viana, João Vitor, Érica Ferraz, Washington Ribeiro, Lucas Albino, Andrei Vini Ferreira e Damásio Júnior. Doutor Moacir, o senhor começou na arquitetura já tem um tempinho, né? Já tem uma experiência consolidada, né? E o senhor começou no Rio de Janeiro, foi isso? Estudou lá? Gostei da experiência. Olha, é o seguinte, eu fui para o Rio de Janeiro depois da guerra, da Segunda Grande Guerra. Eu era um jovem de 18 anos. E Natal não tinha nenhuma possibilidade ainda no âmbito universitário. Não havia universidade. Foi buscando estudar. Todo jovem daquela época ia para Recife, para Salvador, para Fortaleza, e poucos iam para o Rio de Janeiro, porque a distância era muito grande, o custo era maior, essa coisa. A maioria se formava em Recife. Mas eu tinha um tio no Rio de Janeiro que disse, não, venha para cá. E lá eu fui, ingressei na Escola de Arquitetura em 1949. E aí começou a vida de estudante. O Rio era uma cidade realmente muito agradável, muito bonita, e um povo muito simpático. E eu me entrosei rapidamente com o Rio. Eu pensei que ia encontrar uma Nova York na minha frente, encontrei Natal maior. Tinha os costumes de botar cadeira na calçada, bater papo, aquela coisa. Me integrei completamente. Aí fiquei 20 e tantos anos lá, já madurão, que eu voltei para cá. E por que a arquitetura? Bom, é o seguinte, eu gostava muito de desenhar. Eu era um desenhista, eu era um artista plástico espontâneo, não tinha curso de nada, mas pegava um lápis, um pincel, fazia retratos, etc. Tal. E aí comecei a sentir uma certa vocação para essa manifestação artística. Então eu fui para o Rio com a intenção de estudar belas artes. Pintura, escultura, desenho, essa coisa toda. Cheguei lá e encontrei esse meu tio, que era um engenheiro, professor da PUC. Disse, olha, você é um rapaz pobre, você, para ser pintor bem-sucedido aqui, você tem que ter uma família que lhe levante e tal. Não é uma profissão para quem precisa de vencer na vida. Então eu digo, e o que é que eu devo fazer? Ele fez um teste vocacional comigo, era um homem muito inteligente, e disse, você tem vocação para ser arquiteto. Me explicou por quê. E tem alguma relação com o desenho, só que é o desenho geométrico clássico. E então eu ingressei na Escola de Arquitetura por conselho dele. E não me arrependi. É uma profissão que eu ainda estimo, ainda amo muito. Graças a Deus ainda estou conseguindo trabalhar. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu queria que você falasse dessa sua experiência lá no Rio de Janeiro, quando você foi estudar engenharia na UFRJ, e você teve a oportunidade de ser ensinado. Um de seus professores era justamente um dos arquitetos do Maracanã, aquela grande obra. Pois não. Eu queria saber para você como é que foi você estar vivenciando o que é, até hoje, para muitos brasileiros, o maior estádio do mundo, né? Foi o seguinte, quando eu entrei na escola, o Maracanã estava terminando a obra para pegar a Copa de 50, 49 para 50. Aí um colega me disse, esse professor é um dos arquitetos do Maracanã. Era um show muito simpático e tal, e eu me aproximei dele, né? Contei minha história, triste, eu vim lá do norte e tal, aquela coisa. E gostaria que o senhor me desse uma licença para eu ir ao estádio, porque o estádio estava fechado por conta do atraso na obra. Me deram uma ordem de não deixar entrar ninguém para não perturbar o andamento das obras. Então, mas comigo você vai. Então, em vez de ele simplesmente me dar uma geral na história, ele me acompanhou. Mostrou tudo. E começou a me mostrar, desde o subsolo até a cobertura, me deu uma manhã toda de atenção. Eu fiquei muito feliz, então ele me deu um monte de apostilhas, né, dizendo como é que se calculava aquilo e tal. E então comecei a estudar aquele negócio.
Aí revelei a ele que eu era um torcedor, um esportista fanático. E realmente no Rio eu saía da Rio de Janeiro para Niterói, para Bom Sucesso, para Madureira, toda a pelada que tinha no Rio eu estava lá assistindo. Era um viciado mesmo, de torcedor viciado. E quando eu cheguei no 5º ano, ele foi o professor orientador da minha turma. Nos encontramos, né? Ô rapaz, que beleza, você está terminando, de verdade. Olha, eu vou lhe dar uma sugestão. Desenvolva o tema que você mostrou tanto interesse, faça um projeto de um complexo esportivo. Então, segui o conselho dele e fiz o projeto de um complexo. Tinha estádio de futebol, tinha piscina olímpica, tinha ginásio de basquetebol, pista de corrida, enfim, todo um complexo olímpico. Então, ele gostou muito do projeto, me deu uma nota generosa e terminou dizendo o seguinte: eu só queria que você me desse uma explicação. Por que é que você fez esse estádio que ele sobe, depois desce, depois sobe, depois desce? Eu digo pelo seguinte, porque eu não fiz exatamente apenas como arquiteto, eu fiz como torcedor. E os torcedores não gostam de ficar atrás do gol. Então eu concentrei o grande público nas duas laterais e fui diminuindo na medida que arrodeava para o outro lado. Então, quando eu liguei geometricamente os pontos de encontro do traçado geométrico, deu a figura do tobogã, da montanha-russa. Ele disse, muito boa ideia. Se você um dia for chamado para fazer um projeto de verdade, lembre-se desse projeto e desenvolva essa ideia. 10 anos depois eu tive essa oportunidade de desenvolver e saiu isso aí. E realmente o que ele tem hoje não é mais novidade. Hoje já tem muitos estádios no mundo que tem essa mesma figura, sobe, desce e tal. Mas a única novidade que ele tinha na época, porque ele era o único que tinha dessa forma, e tinha a sorte de, quando fizeram a Avenida Prudente de Moraes, descendo do Candelária, ele tem um estranho movimento. Você vai descendo no carro e você vê que ele está se mexendo. Mas isso eu não calculei que ia acontecer. Foi mera coincidência, entendeu? É por isso que talvez ele seja tão interessante. E outra coisa que também torna ele um estádio atraente é porque a leveza dele, ele é muito cheio de curvas e tal, então aquilo dá uma impressão de uma obra menos grosseira, menos... O próprio Maracanã, que eu considero um estádio fantástico, de muito boa qualidade, ele não tem essa leveza, ele é pesadão, ele é parrudo, sabe? De fato, ele tem uma forma mais fechada. E muito maior, e muito maior. O Maracanã foi projetado para 155 mil